Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Bom dia para você que está nos acompanhando também lá do Maranhão, pela TV UFMA. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa. E hoje é segunda-feira, dia de saber as expectativas do mercado, tanto para a Bolsa quanto para os principais indicadores macroeconômicos, porque hoje saiu o relatório Focus aí na segunda, como tradicionalmente deveria ser, e a gente vai descobrir aí se o mercado assistiu o show da Madonna ou se ele ficou em casa assistindo ali Bebê Rena. Vamos descobrir aí o que o mercado está pensando para a Bolsa e para os indicadores aí do nosso Brasilzão. Mas a gente vai falar também de outros dados importantes, a gente vai falar aí do resultado do governo central, aí, resultado primário, e vamos trazer também o PMI composto de serviços que saiu também nessa manhã, agora há pouquinho. Então a gente vai trazer todos esses dados para vocês, mas antes de tudo isso, quero dar boas-vindas para o André, que voltou aqui com a gente, está de casa se recuperando, mas já está aqui conosco. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos indo aí, não 100% aí, mas o suficiente para conversar com vocês hoje aí, para a gente voltar a se falar depois de um longo tempo aí. Tem aí o resultado primário, vamos espantar um pouco mais ainda essa coisa aí do risco fiscal aí, que a gente está tendo bons resultados mensais aí, mostrando aí que não temos muitos problemas fiscais nesse momento, mas vamos discutir um pouco mais sobre isso. Vamos falar do mercado aí, que eu acho que ele viu a Madonna aí, porque o mercado ficou bem agitado aí. Eu não sei se ele é muito conservador ou não, mas ele aumentou de novo a perspectiva de taxas de juros aí. Vamos discutir sobre isso aí. Tem bastante coisa aí, a gente tem dados aí da China. Então já vamos então para a nossa agenda, Débora, para você explicar para a gente o que nosso telespectador pode enfrentar hoje. Vamos lá, porque a gente tem uma agenda recheada hoje, 3 páginas aí de agenda, porque saem bastantes indicadores, não nos Estados Unidos, porque por lá a gente tem dirigentes do Banco Central falando durante o dia, mas no restante do mundão a gente tem bastantes indicadores saindo. Então, no Japão e no Reino Unido, hoje é feriado, então na semana passada a gente teve alguns dias de feriado no Japão, hoje os mercados financeiros por lá ficaram fechados e no Reino Unido também permanecem fechados aí nessa manhã de segunda, então sem movimentação no Japão e no Reino Unido. Antes da abertura aqui no Brasil, saíram os dados, os resultados corporativos da BB Seguridade e às 6 horas da manhã a Eurostat soltou ali o PPI de março, o PPI é índice de preços ao produtor, e já aqui adianto que ele ficou melhor do que o mercado esperava. A gente teve na França também a OCDE divulgando o índice de preços ao consumidor de março, então a gente teve também essa divulgação, também teve uma surpresa aí, e temos aí o diretor-gerente do BIS participando junto a dirigentes do Banco Central Europeu de um fórum sobre inovação às 8 horas na Suíça. Às 8h25 saiu o relatório Focus, então ele voltou para segunda-feira. Temos também o setor público consolidado de março, saindo aí, a gente vai trazer os 2 dados para vocês, saindo às 8h30. Na seguida, tivemos aí na esteira o S&P Global divulgando o PMI composto e de serviços aqui do Brasil. Vamos trazer também esses dados e aí a gente começa com algumas divulgações ao longo do dia aí nos Estados Unidos. Saiu o PMI Global de Serviços, então o PMI dos Estados Unidos ainda não saiu, nem o composto de serviços, mas a gente tem o PMI Global de Serviços que mede ali a atividade do setor de uma forma geral no mundo. E aí a gente começa a ter os dirigentes do Fed voltando a falar, então nessa semana eles voltam ali para o radar, trazendo ali suas percepções em relação à política monetária dos Estados Unidos. Isso tem alguma chance aí de ganhar peso nessa semana, porque nessa semana a gente também tem decisão de política monetária aqui no Brasil, e isso está aí bastante no foco. Então a gente deve ter mais uma semana voltada aí para essa discussão em relação à política monetária. E aí a gente segue a nossa agenda com as divulgações que a gente tem depois do fechamento também. Tá? Então vamos colocar aí na tela porque vai sair PMI do Japão, PMI composto de serviços do Japão, às 9h30 da noite. E a gente tem também o Javier Milei falando na Argentina. Vamos ver o que ele vai falar por lá. E se ele falar alguma besteira, a gente já traz amanhã. E a gente tem uma série de dados aí que saem depois do fechamento, balanço do Itaú Unibanco, CCR, Redditor, TIM Brasil e Vamos. Então aqui
Esses dados saem depois do fechamento aqui no Brasil. Então, essa é a nossa agenda de hoje, né? Então, uma agenda com bastantes resultados corporativos aqui do Brasil e dirigentes do Fed que devem ficar aí no radar, além dos indicadores importantes que já saíram pela manhã. Então, agora colocar aqui na tela para vocês, gente, a notícia que a gente sugere todo santo dia aí para vocês já iniciarem a sua manhã aí bem informados, para vocês já saberem aí o que vocês podem esperar. A gente está voltando de uma semana aí que teve taxa de juros dos Estados Unidos, então temos algumas situações que foram conturbadas semana passada aí, mas parece que estamos recuperando, né? Principalmente aí com alguns dados da China aí que foram bem positivos, né, em relação a custos de empréstimos, né, Débora? Você pode falar um pouco melhor aí sobre isso para a gente? Exatamente. A gente teve na semana passada uma semana alongada de feriados na China. Então, a gente teve o mercado chinês fechado da quarta-feira até essa segunda-feira de manhã, que os mercados reabriram, então estão retomando aí após o feriado. E na semana passada, apesar de ter sido feriado lá na China, a gente teve uma reunião de cúpula do governo chinês, né, e essa reunião discutiu medidas para acelerar a economia chinesa. E uma das medidas discutidas foi justamente cortes aí nos empréstimos, nas taxas de juros de empréstimos importantes para tentar acelerar essa economia chinesa e alguns incentivos importantes ao setor imobiliário, que é um setor que está bem fragilizado por lá. E teve uma discussão bem aí aprofundada em relação a medidas que possam acelerar a economia chinesa nesse ano, para que ela consiga ali cumprir as metas de crescimento ou até mesmo superar essas metas de crescimento, uma vez que isso foi colocado em xeque ali pelo mercado, quando as metas de crescimento da China foram divulgadas, o mercado olhou para isso e olhou com bastante desconfiança que elas poderiam ser cumpridas. Então, o governo chinês teve essa reunião ali ao longo da semana passada, que a gente teve o feriado, e aí nessa semana a bolsa chinesa reabriu, e reabriu aí com uma alta importante, então eu vou colocar aí na tela. A gente teve o Xangai Composto subindo 1,19 hoje, então teve ali uma liderança da bolsa chinesa no continente asiático, e essa possibilidade de aceleração no crescimento da China levou as commodities para cima. A gente tem o minério de ferro fechando em alta de 2,63 hoje em Dalian, que pode trazer um impulso aqui para o nosso Ibovespa. Então a gente vê aí o terceiro gráfico que vocês estão vendo no cantinho, é o índice de commodities do S&P, que está mostrando aí que as commodities estão em alta. E desde antes da abertura, a gente já esperava que esse movimento de alta das commodities, porque o petróleo caiu bastante na semana passada e passou a se recuperar nessa manhã, pudesse impulsionar a nossa alta do Ibovespa. Então, hoje a gente tem um dia aí bastante interessante, porque a gente tem alta do Ibovespa, mas a gente também tem alta do dólar. Isso muito respondendo a esse movimento mais otimista que veio da Ásia, e também a gente teve um dia otimista na sexta-feira, tanto aqui quanto em Nova York. A gente tem essa continuidade de movimento, mas sobretudo esse impulso a mais vindo aí do continente asiático e da China, principalmente em demanda aí de possibilidade, na verdade, de aumento de demanda por commodities. Então isso está impulsionando o nosso Ibovespa para cima e ele está subindo junto aí aos preços das commodities hoje. Vamos para o Brasilzão aí, porque tem o nosso assunto preferido, Débora, que é fiscal, o risco fiscal, primo do fantasma do comunismo está aqui de novo. Aí a gente teve aí agora, nessa manhã, né, que o Banco Central ele divulgou, né, o resultado primário, o resultado fiscal completo, tem primário, nominal, tudo, né, do governo central, e você tem aí que a gente registrou um superávit de 1,1 bilhão no mês de março. Então significa que a gente arrecadou 1,1 bilhão a mais do que foi gasto. Vamos colocar o gráfico aí já para vocês entenderem aí como que está a trajetória da dívida, pelo menos durante esse ano. Então tem aqui o gráfico, né? A gente tem aqui você teve o primeiro mês aí, foi um superávit bem considerável em janeiro, né? Foi de 102,14 bilhões aí que a gente teve aí de superávit nesse momento, sendo que em fevereiro a gente teve aí um déficit de 48,69 bilhões e teve já um superávit aí de 1,17 bilhões. O que está acontecendo justamente é o quê? O governo está conseguindo arrecadar mais do que aquilo que estava esperando. É o terceiro mês já que a gente já divulgou, inclusive, né, que o governo está conseguindo uma arrecadação maior do que aquela esperada pelo mercado. E isso está fazendo com que você alcance mais fácil os superávites. O que é resultado disso?
é resultado justamente do aumento de gasto que vocês tiveram no ano passado. Então, você aumentou o gasto, o ritmo de atividade econômica melhorou, então agora começa os gastos que aumentaram no ano passado, começam a dar frutos agora, aumento do salário mínimo, maiores abonos, maiores pagamentos aí de benefícios sociais, mais gente entrando no programa. Então, tudo isso colocou renda na mão dos trabalhadores, as pessoas estão comprando, o comércio está mais animado, a indústria está mais animada, então você está aumentando a atividade econômica. Aumentando a atividade econômica, você tem mais imposto sendo arrecadado, isso daí está melhorando a situação das contas públicas. Tanto que a gente tem, já nesse ano, um acumulado de 54,6 bilhões aí somente nesse ano, tá? Então esse é o resultado primário anual, ou seja, nesses 3 primeiros meses. Aqui a gente tem o que é a meta do governo, né, que é você fazer 0,5% de déficit, que mais ou menos 100 bilhões mais ou menos assim de negativo, nesse acumulado em 12 meses, que ainda está elevado, 252 bilhões, em volta de 2,29% do PIB, justamente pelo fato que a gente teve aquele pagamento muito expressivo dos precatórios no ano passado. Então, esse pagamento dos precatórios ainda é o que está afetando. Lembrando que a gente é em 12 meses, então, somente em dezembro de 2024 que o efeito desses precatórios vai sumir das contas públicas aí no acumulado em 12 meses. Mas isso aí serve para mostrar algumas coisas aí para a gente. Primeiro, que mesmo se você tiver um déficit esse ano, o déficit não vai ser tão elevado. Ainda mais que o governo tem todas essas travas e tudo mais. Segundo, que está fazendo um alarde muito grande para uma situação em que você tem pelo menos um começo de mês muito bom. Você tem um começo de ano muito bom aí, principalmente na arrecadação. E outra coisa a gente vai precisar ficar atento agora, e eu espero aí que agora esse tema de risco fiscal e tudo mais saia um pouco da pauta, porque a gente, por exemplo, no Série Notícias Primeira Edição, a gente falou muito sobre isso, né? E a gente vai precisar gastar agora, mais do que nunca. Agora não tem que pensar em risco fiscal, agora não tem que pensar em fechar conta, justamente porque a gente tem que reconstruir um estado inteiro, que é o estado do Rio Grande do Sul. Não vai ser com a mão invisível que você vai reconstruir isso, não vai ser só com a ajuda da iniciativa privada, não. Você vai ter que ter a mão pesada, forte e dinheiro do governo federal para você fazer essa reconstrução. Então eu espero que você tenha permissão agora, em vez de você ficar correndo atrás de um superávit, de um déficit muito baixo para esse ano, que a gente largue um pouco a mão disso, principalmente que a gente tem que chegar, a gente tem que salvar o Sul. E não vai acontecer nada demais com nossas contas, tá? A gente vai continuar vivendo, não vai ter inflação nem nada. A inflação vai vir por outros caminhos, tá? Então o pessoal vai falar, já adianto agora, o pessoal vai falar que se tiver esse aumento fiscal aí para salvar o Rio Grande do Sul, a inflação vai vir disso. Não, a inflação vai vir porque você teve uma quebra de soja, de arroz, vai vir dos alimentos pela destruição climática. Então já adianto aí antes que assim, daí já gravem aí para não falar aí que eu não falei antes. Então, gente, eu espero que a partir de agora a gente tem que ficar ligado com a situação, porque do dia para noite também tudo isso mudou, né, Débora? Exatamente. Olha, André, eu não quero te decepcionar. Eu ia deixar até para falar isso antes da nossa abertura de mercado, mas hoje de manhãzinha eu já li uma notícia falando sobre isso do mercado financeiro, apontando aí o risco fiscal como um dos principais pontos que deveriam ficar no radar hoje, porque hoje sairia o resultado primário de março, mas não só isso, né? Apontando aí também esse gasto extraordinário que o governo deve ter, o governo central, o governo federal deve ter na reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, esse papel de gastos extraordinários que devem entrar agora em pauta podem alterar o nosso superávit ou o nosso déficit aí nesse ano. E aí começaram já a falar, assim, de risco fiscal. Então, o mercado está olhando para um risco fiscal no momento em que pessoas estão morrendo, estão perdendo tudo, e o mercado está olhando que isso pode afetar as contas do governo no fim do ano, que pode descumprir as suas metas por conta de gastos extraordinários. Então, assim, né, vamos combinar que o mercado, bastante insensível em relação a toda a situação, está olhando isso e está colocando no radar que poderia mexer com a nossa bolsa. Então, ninguém está olhando, inclusive algumas notícias pontuais de alguma empresa teve uma paralisação no Rio Grande do Sul, também de forma muito insensível, mas a manchete era justamente essa, fiscal no radar,
por conta da situação do Rio Grande do Sul, que eu acho uma tristeza. Falo com muito pesar também, como todas as outras notícias que a gente traz aqui, mas André, já estou te decepcionando porque o mercado já colocou isso em pauta e colocou em manchete, viu? Tá em cima do telhado, esperando resgate aí em Canoas, o mercado não quer que gaste dinheiro com você. Isso é gasto, gente. Daí não pode gastar dinheiro com você, porque senão vai prejudicar as contas públicas. Salvar você, sua família, dar alimento para você, não pode, gente, não pode, porque senão vai acabar com o Estado brasileiro. Você é fardo. É isso que o mercado te enxerga assim, gente, como um fardo. Você não passa de um número para o mercado. Ele não importa quantas pessoas morreram, quantas pessoas vão morrer, o quanto precisa de gastar de dinheiro. Isso não deveria ser pauta. Mas não, o risco fiscal, vai acelerar a dívida pública, que isso daí vai gerar inflação, não sei o quê. Tem pessoa morrendo, gente, tem gente morrendo. Mercado, seja um pouco menos sem vergonha, pelo amor de Deus, porque isso aí é uma vergonha, assim. Só um economista, eu já falei isso algumas vezes, só um economista tem coragem de falar um negócio desse aí sem ficar corado. Eu não tenho. Felizmente eu não sou esse tipo de economista. Sim, não somos aí economistas de planilha que ficam olhando aí só para esses dados planilhados e não olham para a vida das pessoas. Afinal, economia é uma ciência social e a gente sempre tem que lembrar disso. Mas vamos continuar então por aqui, porque a gente tem outros assuntos aí para tratar com vocês, embora esse tire a gente bastante do sério. A gente precisa aí seguir nas notícias do dia, porque hoje também saiu o PMI, né, que é o Índice de Gerentes de Compras aqui do Brasil. A gente teve a divulgação do PMI composto e PMI de serviços. O PMI industrial já tinha saído na semana passada e foi bastante surpreendente. Então a gente vai falar agora do PMI de serviços e composto, que saiu nessa manhã, e aí junto ao industrial, porque os dois têm uma participação aí no nosso PMI composto. PMI, Índice dos Gerentes de Compras, é o apelido que se dá para esse dado, porque é um nome em inglês, então a sigla fica PMI, mas é Índice de Atividades dos Gerentes de Compras aqui do Brasil de abril, tá? Então vamos ver aí qual foi a trajetória desse mês, porque a gente teve uma ligeira queda no PMI de serviços, no Índice de Gerente de Compras de Serviços. Ele caiu a 53,7 pontos, foi uma variação pequena, tá? E quem segurou o PMI composto, que vocês estão vendo aí, que ficou praticamente estável nesse mês, mas com uma ligeira queda em 54,8 pontos, foi justamente o PMI industrial, né? O PMI industrial, ele subiu bastante, ficou bem acima ali do esperado, está acima dos outros índices dos gerentes de compras, algo que a gente não vê aqui no Brasil há muito tempo, né? O PMI industrial, aí, então a atividade, né? A aceleração do setor industrial puxando os outros, né, na verdade, puxando o PMI composto para cima, algo que a gente não via há muito tempo. Se vocês acompanharem a linha verdinha, que é a linha do índice dos gerentes de compras do setor industrial, a gente sempre vê que ele fica abaixo dos demais e por muito tempo ficou abaixo do limite de 50, apontando contração do setor. Então, o que a gente está vendo agora do setor de serviços? Ele continua em expansão, então ele está expandindo, mas expandindo em um ritmo menor do que estava no mês passado, mas um ritmo ligeiramente menor. O PMI composto, que é uma composição entre o industrial e o de serviços e que dá uma ideia de como está indo a economia ali como um todo, lembrando que aqui a gente está falando de termômetros, tá? Então essas são perspectivas, a gente vê que o PMI composto ficou praticamente estável e não caiu mais justamente por conta do setor industrial. Então, vamos pensar assim, a nossa atividade econômica, de uma forma geral, ela ficou andando de lado nesse mês, teve uma ligeira queda, mas andou de lado e só não caiu mais por conta da atividade de serviços. Então, ela está expandindo, mas está expandindo ali vamos pensar na mesma velocidade que estava no mês passado. Já o industrial está expandindo em uma velocidade maior do que no mês passado. E aí, quando a gente olha, eu fiz um gráfico aí para vocês verem, né, comparação mês contra mês e comparação ano contra ano, a gente vê aí nitidamente que o PMI industrial, que é o índice de gerente de compras do setor industrial, subiu 8,8 pontos em relação ao ano passado e 2,30 pontos em relação ao mês passado. Então foi aí uma alta bem impressionante, algo que a gente não via no setor industrial há bastante tempo, mas ainda temos uma alta do PMI composto em relação ao ano passado, nesse mês de abril,
mas tivemos uma ligeira queda do setor de serviços em relação ao ano passado, então nessa expectativa de crescimento, um crescimento um pouco mais desacelerado do que a gente tinha no ano passado. Quando a gente olha no mês, a gente vê que o reflexo é muito parecido, só que a gente tem uma queda do PMI composto, como eu falei, ele andou praticamente de lado, porque o setor de serviços desacelerou com um pouco mais de força. Então foi justamente essa aceleração do setor industrial que vocês estão vendo aí no mês de 2,30, que conseguiu fazer com que o PMI composto caísse, tivesse uma desaceleração de ritmo de só 0,30 nesse mês. Então, o que isso está trazendo aí para a gente? Que no mês de abril pode ser que a produção industrial supere ali, tenha uma alta importante, a gente ainda não tem esses dados, vamos ter daqui a pouco, no mês que vem, e que o setor de serviços pode ter ali uma alta, mas uma alta menor, até beirando ali uma estabilidade ou algo assim. Então, é isso que o índice de gerente de compras está falando para a gente, e a gente tem aqui esse retrato agora completo, porque até semana passada só tínhamos do setor industrial. Mas vamos seguir por aqui porque tem focos, André? E parece que o mercado aí passou um fim de semana ótimo, assistiu o show na televisão, ou foi para a praia, vai saber, Mas aí tivemos um relatório Focus aí com um pouco de mudança, Vamos falar rapidinho, porque o tempo está acabando, já a gente tem que fazer a abertura de mercado daqui a pouco, Mas o Focus aí, ele, depois de um Focus vagabundo, vamos chamar assim, que não mudou nada na última semana, a gente teve alguma mudança finalmente, Vamos colocar a próxima tela aí só para a gente explicar as principais mudanças. As mudanças esperadas, que era o IPCA está caindo ainda com essa tendência de queda, o PIB está subindo com essa tendência de alta aí, deve chegar cada vez mais próximo de 2,10, 2,20, IPCA caindo mais para próximo da meta. A questão é, de novo, a Selic. Selic subiu de novo, então agora metade das pessoas acreditam que a Selic vai ficar em 9,50 esse ano, e metade das pessoas acreditam que a Selic vai ficar em 9,75, então já está aumentando. A reunião do Fed, lá, a decisão do Fed foi um balde de água fria bem grande aí. Agora a gente nem sabe se, talvez, aí, por causa até desse resultado aí, teme-se aí sobre se vai ter queda de taxa de juros agora na próxima reunião, que seria um absurdo não ter, Mas teme-se ainda isso, Teme-se, inclusive, se vai parar antes ou não essa queda de taxa de juros, ela vai durar até o final do ano. Então, o que aconteceu foi justamente essa mudança aí, com, de novo, esse dia da marmota afetando a gente, Débora, com os Estados Unidos, lá justamente com os Estados Unidos atrapalhando a nossa política monetária, e a gente tendo esses resultados aí, essa aumento de expectativa aí da Selic, Exatamente. Eu vou passar aqui rapidinho também pelo termômetro da Bolsa, só vou colocar ele aqui na tela para vocês entenderem o que o mercado espera nessa semana. A gente tem uma expectativa da semana de alta, Então o mercado espera que nessa semana a nossa Bolsa feche em alta, Não tem previsão de queda para essa semana, então o mercado se dividiu aí, os entrevistados da pesquisa em 66,67% esperando alta e 33,33% esperando estabilidade, sem previsões de queda na semana. Na semana passada o mercado errou, porque o mercado achava que a bolsa ia andar de lado, mas ela subiu em 57%, segunda semana de alta consecutiva, uma semana que sim tinha ali seus desafios e a bolsa andou de lado por muito tempo e só conseguiu dar um salto mesmo nas duas últimas sessões depois do feriado. Então a gente vê esse movimento aí predominantemente esperado para essa semana e a gente deve ter a bolsa em alta. Antes de fazer o giro, André, eu vou me despedir de você. Melhoras aí, fique bem, para que você possa voltar aqui com a gente no estúdio. Amanhã tentarei, vamos ver, não garanto, mas eu tentarei. Gente, um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Volte quando estiver 100%. Então, vamos lá. Vou passar aqui o giro de mercado rapidinho com vocês, porque o tempo já está acabando, eu preciso entregar para o rolê. Então, vamos lá. Nossa bolsa está subindo hoje, E está subindo hoje pelo motivo aí de queda nas treasuries de 10 anos. Então, a gente tem uma queda nas expectativas dos juros dos Estados Unidos. Isso porque os dados do relatório de emprego que saíram na sexta-feira, e eu trouxe aqui para vocês, ficaram abaixo do esperado, e eu trouxe com pesar também, porque eles comemoraram um desemprego acima do esperado e um número de criação de vagas abaixo do esperado, então um desaquecimento do mercado de trabalho desse país norte-americano, e aí a gente vê isso refletindo nas treasuries. Então o mercado está esperando
agora que tem uma redução nesse ritmo que estava tendo aí de alta dos juros ou de expectativa de alta dos juros. Então as treasuries hoje continuam em movimento de queda e isso está trazendo ali um impulso extra além do preço das commodities para o nosso Ibovespa, que já foi para o terreno positivo. Ficou até um tempinho ali no terreno negativo, mas já conseguiu aí alcançar o terreno positivo e se firmou. Junto ali às bolsas de Nova York, que estão numa alta moderada. Nossa bolsa em dólar também sobe, então a gente vê esse movimento de bolsa em alta, mas a gente também vê o dólar subindo ligeiramente aí a 0,09, agora 0,10. Então a gente vê o dólar reagindo aí um pouco, porque na semana passada ele também caiu bastante e a gente tem aí um pequeno ajuste de expectativas de dólar. Mas muito aí do movimento da nossa bolsa vem pelo impacto que eu já expliquei, da alta do preço das commodities e agora impulso extra aí dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos que estão caindo. O DI futuro não está caindo na mesma magnitude também, então a nossa expectativa de juros ela está em alta, porque hoje a gente tinha essa divulgação do relatório, né, do resultado do governo central aí, então tivemos aí todo dívida PIB, hoje saiu todos esses dados e a gente tem um pouco ali de impacto na nossa expectativa de juros. Aí também tem toda a questão que eu já expliquei e que me dá até, né, uma coisa de falar do mercado olhando hoje de manhã para possíveis gastos extraordinários do governo federal. Isso me deixa ali até sem rumo. Então, a gente vê isso também impactando um pouco a nossa curva de juros e o petróleo Brent subindo aí 0,82, porque estamos aí retomando a queda de 6% do preço do petróleo na semana passada, o que traz aí um impulso também extra para o nosso Ibovespa. Então, a gente tem um dia majoritariamente de alta, né? Xangai Composto subiu bastante, Nikkei 225 ficou fechado e a gente tem um dólar que não está cedendo ali junto com a alta da Bolsa, que é o movimento mais esperado. Tá? Então, esse é o nosso retratão aqui da Bolsa nessa manhã. Lembrando que tudo pode mudar de direção à tarde quando os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos passarem a falar. Se eles jogarem um balde de água fria aí no mercado, pode ser que essas treasuries que estão no negativo vão para o positivo. E eu não posso me despedir de vocês e passar para o rolê antes de lembrar que as votações do ICL Tank estão abertas. Então, a gente teve mais de 1.200 aí inscrições, tá? E agora vocês podem votar, aqui nos projetos, né, que foram ali divulgados, que estão sendo divulgados ali no ICL Tank, para concorrer aí no nosso reality show, que a gente negocia com gente de verdade e não com tubarões. Então, vota aqui, acessa icltank.com.br, vota nos projetos e vamos aí acompanhar como é que vai ser esse reality, que vai ser bem disruptivo, como tudo que a gente faz aqui. Vou entregar para o rolê, estou em tempo, então always on time, já diria a Shanti e Jahuri. Vou entregar para William De Luca e Guga Noblar agora. Vocês ficam com eles a partir das 11h30. Eu volto amanhã, não sei se André estará com a gente, mas eu volto amanhã a partir das 11 horas. Beijão! Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!